passaram do ponto. A sede de vingança ou coisa parecida, a forra, ela acabou prejudicando as coisas. E agora tentam consertar. Ainda está em tempo. E eu vou repetir o que eu já falei em outros vídeos. O BAP tem que dar respaldo ao José Boto, as pessoas ao redor dele no CT vão ter que apoiá-lo. E se ele tiver dificuldade com os jogadores, dificuldade para se impor, o presidente vai ter que ajudá-lo, vai ter que entrar em campo, vai ter que mostrar, olha, ele que manda. E bancar, porque é um desafio para o português. Ele jamais ocupou um cargo dessa importância, com tamanhos poderes, num clube do tamanho do Flamengo. Agora, o que mais me incomoda é os jogadores ficaram chateados, acabaram com a nossa família. Será que vai continuar como na era do Landim, que isso era criticado? Os jogadores terão esse peso e essa influência? Isso não pode interferir no rendimento da equipe do Flamengo e do seu trabalho. Nós já vimos muitas vezes nos últimos 6 anos, na gestão do Rodolfo Landim, uma alternância de posturas do elenco do Flamengo. Quando estava comprometido com o técnico, era uma coisa. Quando não estava mais comprando as ideias do treinador, era outra coisa. Isso vai continuar acontecendo? Isso não combina com profissionalismo. Então, neste início da gestão do BAP, isso tem que ser neutralizado e minado, porque senão os mesmos erros de antes vão continuar acontecendo. O fisioterapeuta Lanian Neves foi demitido. E por pressão dos atletas, principalmente a Arrascaeta e os demais estrangeiros, cancelaram a dispensa do profissional. Os atletas já estavam reclamando, inclusive, da saída do nutricionista antes da apresentação, quando ficaram sabendo que essas mudanças tinham acontecido. Então, é preciso entender, gente, eu tenho falado muito sobre isso. Vamos separar bem as coisas. Cobrar dos atletas conduta, bom comportamento, dedicação, isso tudo é óbvio que tem que acontecer. Mas desagradar os jogadores, tirando deles, digamos assim, serviços prestados por profissionais com os quais estão acostumados, que têm importância para o dia a dia, isso não faz sentido. Para que isso? Qual é o sentido disso? Qual é a necessidade disso? Então, em meio a essa espécie de revanchismo, e aí acho que, na minha opinião, foi um revanchismo que veio da presidência, quando, olha, apoiou o outro candidato, está na rua. Ok, não estou dizendo se está certo ou errado, mas já começa o ano, sabe, com o cerol cortando, porque se apoiou, não serve, não pode ficar. Ok, pode até fazer sentido isso, gente, mas ao mesmo tempo também houve contratação de sócios que apoiaram a campanha do presidente, né, a campanha vencedora, e viraram funcionários. Então, me parece meio contraditório, não pega bem, né? Enfim, é meio constrangedor até isso, na minha visão, pelo menos, né? Evitável. Acho que o BAP não precisava disso, lamentável isso. Enfim. E aí você contrata o diretor médico e dá ele plenos poderes. Quando ele interfere dessa maneira, ele esbarra na autoridade do Boto que acabou de chegar. Então, evidentemente, o Flamengo, óbvio que o presidente está acompanhando isso, sabendo, eles perceberam que erraram da mão, passaram do ponto. A sede de vingança ou coisa parecida, a forra, ela acabou prejudicando as coisas. E agora tentam consertar. Ainda está em tempo. E eu vou repetir o que eu já falei em outros vídeos. O BAP tem que dar respaldo ao José Boto, as pessoas ao redor dele no CT vão ter que apoiá-lo. E se ele tiver dificuldade com os jogadores, dificuldade para se impor, o presidente vai ter que ajudá-lo, vai ter que entrar em campo, vai ter que mostrar, olha, ele que manda. E bancar, porque é um desafio para o português. Ele jamais ocupou um cargo dessa importância, com tamanhos poderes, num clube do tamanho do Flamengo. Ele trabalhou na Ucrânia, trabalhou na Croácia, em clubes que são menores que o Flamengo. E do Benfica, que é o Flamengo de Portugal, né, o time de maior torcida no país ibérico, ele era o chefe do scout. É uma função menor, evidentemente. Agora ele tem uma responsabilidade que não é só contratar jogador, identificar jogador, trocar ideia com o técnico sobre questões táticas e técnicas do time, estratégia. Não, não, ele faz isso, com certeza tem o domínio necessário, o conhecimento necessário para fazer esse intercâmbio ali com o Felipe Luiz, mas é também administrar o CT, resolver os problemas e ter moral, tamanho, peso para cobrar, saber cobrar na hora certa. Mas isso é legal também. Isso é legal. Entender? Não arrumar problema à toa. Então arrumaram problema para o cara. Essa que é a realidade. O Boto chegou e ele encontrou dificuldades que eram. Não era para acontecer. Desnecessário isso tudo. Em função do quê? De uma antiga rivalidade de dois médicos, de uma rivalidade política dentro do clube. E poderiam ter contornado isso. Como assim, mal? Pô, deixa o Paulo Dutra chegar. Paulo Dutra é o seguinte, olha.
Você agora é o diretor-geral, está no lugar do CEO, né, que era como o Belotti, o antigo ocupante do cargo, tinha essa denominação, a função dele, CEO. Então, Paulo, você vai delegar para outras pessoas aqui e vai fazer aqui um apanhado geral. Vamos definir um prazo, um mês e meio, 15 dias, qual é o prazo necessário? Para avaliar todo mundo. E aí você vai avaliar as pessoas, você vai avaliar as chefias, você vai avaliar todo mundo e definir quem muda, quem fica, naturalmente, com calma. Se o funcionário é bom, não importa a função dele, por que você tem que mandar embora? Será que não tem jeito? Sabe? Então, essa coisa de chegar sangrando, isso não é legal. Isso é ruim. E houve uma promessa. Então, criou-se ali um péssimo ambiente. A gente conversa com as pessoas, todo mundo inseguro, todo mundo com receio, todo mundo com medo. Teve gente do marketing demitida na sexta-feira, mais demissão. Então, assim, você vai acompanhando uma rotina muito tensa, pesada, desnecessária. Desnecessária. Muito bem. Com isso, né, as pessoas saíram, não foram avaliadas. No CT, o Runco resolveu mudar tudo, quando poderia fazer o quê? Qual seria mais razoável? Ao invés de demitir e depois de avaliar e contratar de volta, em função da repercussão negativa, avaliar e demitir quem não tem jeito mesmo, quem é incompetente, quem é insubordinado, quem não é dedicado e quem, de repente, teve uma participação política tão grande que tornou o clima insustentável para a pessoa, da empresa, aí, no caso do clube. Ok. Mas dessa maneira, eu acho que houve muitos equívocos e agora o Flamengo tenta consertar isso tudo. Aí é que entra a situação. Olha isso aqui. Segundo a apuração do GE, alguns jogadores ficaram incomodados com as inúmeras demissões e a mudança brusca no departamento médico entre uma temporada e outra. Aí vem aqui. A gente foi uma família por 6 anos e destruíram a nossa família sem peso no coração. Coitadinhos. Ah, que pena. Poucas horas depois das demissões em massa, a direção do clube recuou e optou por recontratar profissionais. Pessoas influentes no Ninho diagnosticaram a necessidade de reverter algumas decisões de Runco. A partir disso, iniciou-se um movimento para recalcular a rota. Até o momento, 2 funcionários voltaram a fazer parte do dia a dia no Ninho. Os profissionais assinaram suas respectivas cartas de demissão, mas como o clube não chegou a dar entrada nos trâmites oficiais de desligamento, foi feita a convocação para readmissão. Nos últimos 6 anos, na gestão de Rodolfo Landim, que foi uma gestão histórica no Flamengo, conquistou 13 títulos, levou o Flamengo a um patamar bilionário. Há 4 anos o Flamengo já fatura mais de R$1 bilhão por temporada. E, além disso, comprou o terreno para o Flamengo construir o seu estádio. Tudo isso colocou a gestão do Rodolfo Landim como histórica no Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, ao longo desse período, as críticas eram enormes porque diziam o seguinte: o Flamengo é muito amador. O Flamengo passa muita mão na cabeça dos jogadores. O Flamengo precisa ser mais profissional. E o BAP, que participou de toda essa gestão do Rodolfo Landim e saiu no último ano, viu tudo isso muito de perto. E chegou à conclusão de que teria que tomar algumas atitudes mais radicais, mais severas, para exatamente mudar esse panorama. E é claro que quem estava no clube e se beneficiava disso tudo, acabou reclamando. Perdeu uma situação que era favorável. Algumas demissões aconteceram, eu discordo do termo demissões em massa, porque o Flamengo tem 2.000 funcionários e foram demitidos 40 funcionários. Alguns deles, como diz a matéria, foram recontratados, né? Mas é natural, quando se muda uma direção de uma empresa, e o Flamengo está sendo dirigido como empresa, que muitos funcionários acabem sendo trocados e muitas vezes até demitidos, infelizmente. E a gestão do BAP identificou essa necessidade. E é óbvio que isso vai gerar uma reação dentro do clube. Agora, o que mais me incomoda é os jogadores
ficaram chateados, acabaram com a nossa família. Será que vai continuar como na era do Landim, que isso era criticado? Os jogadores terão esse peso e essa influência? Sinceramente, minha gente, quantas vezes você aí no seu trabalho, você ficar chateado com alguma situação da sua empresa? Algum amigo seu foi mandado embora? Você mesmo foi penalizado? Você ficou na bronca com seu chefe? Mas o que aconteceu? Você teve que seguir trabalhando. Então, esse discurso aí, de que os jogadores ficaram incomodados, eles podem até ficar incomodados, têm esse direito. Agora, isso não pode interferir no rendimento da equipe do Flamengo e do seu trabalho. Nós já vimos muitas vezes, nos últimos 6 anos, na gestão do Rodolfo Landim, uma alternância de posturas do elenco do Flamengo. Quando estava comprometido com o técnico, era uma coisa. Quando não estava mais comprando as ideias do treinador, era outra coisa. Isso vai continuar acontecendo? Isso não combina com profissionalismo. Então, neste início da gestão do BAP, isso tem que ser neutralizado e minado, porque senão os mesmos erros de antes vão continuar acontecendo. Os jogadores têm uma situação privilegiada, recebem muito bem e, independentemente de quem estiver ali, eles têm que dar o máximo e fazer o máximo para ajudar a quem lhe paga, que é o Flamengo, e se beneficiarem dessa situação incrível que é ser jogador de um clube da grandeza do Flamengo e com as condições que eles têm. Será que o Boto não vai conseguir controlar o vestiário? A gestão do BAP prega profissionalismo. E isso, com certeza, vai incomodar muita gente, como já está incomodando. Concorda comigo? Tem que manter a linha firme ali, porque senão pode desandar. Dê a sua opinião no vídeo e fala, João. Se inscreva aí no canal, hein?